Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Vou falar com vocês hoje sobre Marrocos e Croácia, o primeiro jogo da manhã do dia 23 de novembro de 2022 sobre a Copa do Mundo. Então, o que pudemos perceber aí nesse jogo é que a disposição tática dos dois times foi muito característico, sabe? Então você tem ali um Marrocos jogando num 4-3-3 bastante recuado, com uma marcação muito efetiva, uma velocidade impressionante quando se rouba a bola. E nós temos uma Croácia também mais espaçada, né? Não tão compacta quanto deveria ser, mas também com uma marcação bastante interessante. Uh, Você vai perceber assim durante o jogo que vai ter pouquíssimas finalizações. Inclusive a estatística do jogo ali falou em duas boas finalizações no gol de cada lado, em que brilhou a estrela dos dois goleiros, né? Grandes defesas, mas não foi assim um jogo de técnica ou de grandes jogadas ou de triangulação. Então, essa coisa aí que falta às vezes nos clubes normais, que eu falei muito no brasileiro, sobre a questão dos fundamentos, né? Faltou bastante fundamento hoje para as duas seleções, porque apesar dos passes não, não for, apesar que os passes não foram comprometidos assim, então assim, não houve um grande erro de passe, né? Não houve assim uma antecipação de uma seleção ou de outra. Você percebe que os times não estavam compactos, então eles não estavam perto um do outro. O que que acontecia? Principalmente com a Croácia, ela tinha a posse de bola, mas os jogadores não apareciam para fazer a triangulação, para fazer o bom passe, não aparecia como opção de passe. Enquanto o Marrocos fechou as laterais ali e a Croácia não conseguia avançar. Então eles ficavam no toque ali pelo meio e não conseguiam trazer o time todo ao ataque. E isso realmente é fundamento, quer dizer, você pegar e botar uma referência ali no meio, por exemplo, deixar quatro ou cinco jogadores nesse meio, você toca a bola para esse cara do meio e ele vai distribuindo a bola. Então ele toca ali para o cara da ponta, aí o cara da ponta fica aqui, fica esse cara do meio aqui, o outro fica mais adiante para fazer esse toque de bola. Por mais que haja marcação, você vai conseguir fazer com que o time evolua. E assim, mesmo que seja passes curtos, então esse do meio dá um passo para frente, o outro dá outro passo para frente, e assim você vai tocando a bola e vai evoluindo e vai chegando na área do adversário. O que que acontecia? Era um jogo mais estático. Então o fulano tocava para o ciclano aqui na esquerda, o cara da esquerda tocava para esse fulano aqui, o outro fulano tocava lá na lateral, aí voltava para cá, e assim eles não conseguiam fazer a infiltração. Além de tudo, a falta de velocidade também, principalmente do time da Croácia, que ali com o Marrocos já era diferente. Eles tinham uma certa velocidade, mas aí quando chegava, só chegava um. Então isso é treino tático, né? Isso é treino de velocidade, é treino de avanço, é treino de compactação de time, que nenhum dos treinadores realmente mostrou que faz. Aí podemos atribuir isso a muita coisa. Então, cada jogador joga num time, cada time tem uma disposição tática, cada time tem uma fórmula de jogada. Aí você reúne esses jogadores uma semana, 2 semanas antes para fazer uma Copa do Mundo. Dificilmente o jogador não vai travar. Ele vai pensar na tática do time, ele vai pensar no técnico do time dele. O técnico da seleção, ele pode até dizer uma coisa ou outra, mas ele já meio que está travado ali na forma como ele joga. Então, por isso que às vezes é difícil o técnico chamar o cara e ele fazer uma função no clube e outra função na seleção. Se você pega ali o Modric, por exemplo, ele é o meia armador. Então ali, só se o tempo for maluco, né? De pegar e botar o cara de volante, ou botar o cara de atacante, ou de meio atacante. Ele é meia, ele é o cara que vai distribuir as bolas. Então, e como ele é famoso, já teve lá a sua bola de ouro, já foi melhor do mundo, então o Modric é o Modric, você deixa ali onde ele joga. Agora, tem caras que ele, por exemplo, ele é zagueiro ali no clube dele, e daí o técnico pega e faz um 3-5-2.
e ele está acostumado no 4-4-2, então ele já não sabe direito que função que ele tem que fazer. Ele precisa de um tempo para fazer essa adaptação, principalmente numa estreia de Copa. Aí, se você tem ali um ou dois amistosos, talvez o pessoal já vai se adaptando. Então, eu acho até que essas primeiras rodadas dá a dimensão assim de como esses jogadores talvez não estejam preparados para esse torneio por enquanto, porque no decorrer aí dos jogos, aí eles vão se adaptando mais ou menos qual é a tática do treinador. Quando eles tiverem ali alguma ideia do que o treinador quer fazer, aí talvez funcione a disposição tática. E é claro que quando você pega um time que está disposto a se defender, como aconteceu com o Marrocos, a Croácia acaba tendo alguma dificuldade. Então você vê ali Holanda e Senegal, como ocorreu nessa semana. O Senegal foi para cima. Então a Holanda teve alguma facilidade ali de contra-ataque, porque não é um time assim tão marcador. Em que pese esse Senegal ser bastante marcador em relação aos outros Senegais aí que a gente viu, né, anteriormente. Então já tem assim um crescimento em relação à marcação, mas é um time que joga. Quando você pega um time que joga, é mais fácil você tentar um contra-ataque, um estirão, né, de fazer um lançamento e tal, porque até para fazer um lançamento é mais difícil, porque o time está tão fechado ali, como eu disse, o 4-3-3 do Marrocos é um 4-3-3 recuado. Então, assim, você tem uma liberdade ali no seu campo, mas na hora que você passa o meio campo já tem dois, três marcando. Inclusive teve um momento ali que tinha dois jogadores da Croácia ali e cinco jogadores do Marrocos, né? Aí até lembrei ali uma situação que ocorreu na Copa de 90, que o Maradona, o grande Maradona, no auge ali da sua capacidade, estava com a bola, tinha cinco jogadores do Brasil, naquele Brasil e Argentina, em cima dele, claro, assim, não tão próximo, mas assim, se você pegar muito pouco distantes dele, e ele pegou, foi puxando, veio os cinco em cima dele, ele tocou pro Canija que estava sozinho, driblou o goleiro, fez o gol, e a Argentina ganhou aquele jogo. Então, até nessa situação em que tem muita gente em cima, né, o jogador ele tem que ser esperto para buscar e tirar essa marcação do maior número de jogadores em cima dele e tentar botar para um cara mais livre, né? Mas, de novo, o pessoal não treina tanto assim, né? O próprio Brasil aí teve 2, 3 semanas só. Eu garanto que esse pessoal aí das seleções aí também não teve muito tempo, porque os compromissos dos times são cada vez maiores e se criam copas e se criam torneios ali na Europa já tem 3 torneios, então tem ali a Liga dos Campeões, tem a, a Liga Europa, agora tem mais um terceiro torneio que nem seu nome, e assim o pessoal vai tendo muito compromisso, muito compromisso. Quando chega na hora da seleção, se a FIFA não faz as tais datas FIFA, não tem espaço para jogar nas seleções. E aí essa disposição tática fica muito comprometida. Porque para você realmente fechar um time, você precisa treinar o pessoal, você precisa ter tempo, você precisa colocar a sua filosofia de jogo. Então, como eu disse, vai lá o jogador com a filosofia do time dele. Na seleção, é outra filosofia. E é claro que ele quer ser chamado. Então, pô, eu sou, sei lá, lateral. Fulano me chama para ser volante na seleção, é claro que eu vou. Né? Não importa que eu vou fazer uma outra coisa. Mas a questão é que o sujeito ele tem que ter alguma ideia ali do que o treinador quer. E isso realmente vem com o tempo. A Croácia não dá realmente para descartar ela como grande favorita ao título, mesmo porque foi vice-campeã na última Copa, mas enfrentou realmente um time mais difícil, um time mais fechado, um time com mais convicção. E esse Marrocos, ele é diferente dos Marrocos que a gente costuma ver também, porque o Marrocos normalmente é um time que vai para cima. Esse já é aquele time como é que é, reacionário, o time do contra-ataque. E só que a defesa da Croácia também é uma defesa muito boa. Por isso o 0-0 ficou de bom tamanho, sabe? Porque não tem assim aquele jogador que desequilibra, não teve grandes jogadas, tampouco grandes lançamentos, e mesmo quando havia, tinha lá uma cobertura, então não houve erro, né? Nem da defesa de um, nem da defesa de outro, e dois grandes goleiros, né? De um lado e do outro. Quando houve ali a necessidade deles trabalhar, eles trabalharam, então ficou de bom tamanho. Não é um 0-0 ruim, né? Porque tem aquele 0-0 muito ruim. O Armando Nogueira costumava dizer que
dois times que jogam 0-0, que os dois jogam mal, eles deviam perder ponto, né? Porque é um grande sacrilégio, né? Você ter um futebol em que os jogadores não tentam o gol. Mas não foi o caso hoje, sabe? Hoje foi um bom 0-0. O Marrocos, ele, apesar assim, de não ter uma tradição, ele mostrou boa disposição tática, ele mostrou que pode fazer alguma coisa, e se pegar um time mais aberto, de repente ele tem a maior condição de fazer alguma coisa. O outro jogo é Bélgica e Canadá. Vamos verificar aí o que essas duas seleções podem demonstrar e de repente ter uma ideia aí de quem possa vir a classificar. Mas por enquanto está todo mundo em pé de igualdade, apesar da Croácia ter mais tradição, né? Não se mostrou grande o suficiente para ganhar do Marrocos. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. O próximo jogo vai ser Alemanha e Japão. Terminando o jogo, vou estar aqui falando com vocês a respeito do jogo e tecendo os meus comentários. Se você viu alguma coisa diferente, quiser comentar, fique à vontade. Discordou de alguma coisa, também fique à vontade para discordar, porque o meu canal é bastante democrático e você tem o direito a ter a sua opinião. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.